Estamos ao vivo agora com o senador Carlos Portinho, líder do PL no Senado. Vamos conversar agora sobre a CPI do crime organizado. Senador, muito boa tarde. Bem-vindo, obrigada pela gentileza de falar conosco aqui no Contexto. Boa tarde, Neila. A você, ao Metrópole, a toda a grande audiência. Senador, hoje o nosso programa está basicamente falando sobre os projetos de segurança pública e a mega operação que aconteceu há 6 dias no Rio de Janeiro. Sobre a questão da CPI do crime organizado, é uma CPI que já está há algum tempo sendo discutida dentro do Congresso, agora dentro do Senado. Agora sim vai ser pautada, vai ser instalada nesta terça-feira, de acordo com a previsão do presidente da Casa. E a discussão essa CPI, ela vai ter o poder de decidir alguma coisa, de investigar de fato? A gente está acompanhando agora uma CPMI que, até o momento, não trouxe grandes resultados. O que esperar da CPI do crime organizado nesse momento que a população espera muito sobre segurança pública? Bom, primeiro, registrar que a questão do crime organizado é uma questão das mais caras para o Brasil, né? As pesquisas, inclusive, indicam que os cidadãos de bem, os moradores, a população, moradores das próprias comunidades, eles são a favor que o Estado recupere os seus territórios, né? O caso do Rio de Janeiro, a gente não está falando só de tráfico de droga. Hoje, a presença do crime organizado está no setor imobiliário e, pode-se dizer, até na Faria Lima, mais recentemente, pela última operação da Polícia Federal. É um problema nacional, por isso ele tem que ser tratado por uma CPI que envolva os parlamentares de diversos estados do nosso país. A gente teve uma CPI, algum tempo atrás, que até meu colega, o senador Magno Malta, participou. Era a CPI do narcotráfico, vocês vão se lembrar, houve a prisão, inclusive, do Edebranto Pascoal e muitas outras, que já mostrou que a CPI, como instrumento para combater esse tipo de questão que aflige a sociedade, ela é importante e pode sim dar resultado. Senador, o que esperar quando a gente fala de política na CPI do crime organizado? Por exemplo, PL. Como o PL pretende entrar dentro da CPI? Falando de relatoria ou de integrantes aí da CPI do crime organizado? Todos os quadros da nossa bancada no Senado, que eu lidero há 5 anos, do PL, são quadros experimentados e que têm conhecimento amplo e conteúdo sobre o assunto. O senador Flávio Bolsonaro é presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, tem avançado com inúmeras alterações na legislação, acréscimos que têm sido aprovados e que estão caminhando para a sanção do presidente da República. Na semana passada foram 2 projetos importantíssimos aprovados no Senado que vêm lá da comissão presidida pelo senador Flávio. A gente tem também a indicação do senador Magno Malta, que, como eu disse, tem ampla experiência, teve um papel relevante na CPI do narcotráfico, na investigação à época. A gente tem também o senador Eduardo Girão, que é um senador como suplente, participa da CPI, foi um dos nomes indicados, do estado do Ceará, onde a situação é tão ou mais grave até do que a situação no Rio de Janeiro. Aliás, em maioria dos estados brasileiros, mas especialmente sua participação pela situação do Ceará é fundamental. A gente tem o senador Marcos Rogério, que está sendo indicado pelo bloco do PP, né, mas que é o senador do PL, que tem vasta experiência em comissões parlamentares de inquérito. Eu, como líder, acompanho e acompanharei essa CPI, não como membro, mas como líder do partido. Com relação à presidência, relatoria, isso a gente já viu aqui recentemente no caso da CPMI, do INSS, né? É importante que busque-se primeiro um acordo, e esse acordo a gente entende que tem que ter a participação dos nossos indicados para essa CPI, porque fomos os primeiros a assinar e buscamos assinatura para a realização dessa CPI. Ao contrário do PT, por exemplo, que nenhum dos seus membros assinou para abrir essa CPI. Não faria sentido, por isso, a sua presença nem na relatoria e nem na presidência, até porque pelas mensagens que a esquerda e o PT, o governo Lula vem enviando, elas vão na contramão do que quer justamente a sociedade brasileira, que é a pacificação. Infelizmente, do outro lado, tem pessoas fortemente armadas, com armas de guerra, armas militares, e que esse enfrentamento, de alguma proporção, me parece inevitável. Então,
O PL ele tem quadros experimentados, né? A gente vai estar presente nessa CPI com os nossos melhores quadros e com capacidade ou para presidir ou para relatar. Naturalmente, o senador Alessandro Vieira, que foi quem puxou essas assinaturas, ele deve ser o seu lugar. E se não for por acordo, vai ser pelo voto. A gente viu o que aconteceu na CPMI, onde não houve acordo e no voto foi garantida uma participação mais isenta, mais neutra, quase de parte do relator e do seu presidente. Bom, falando sobre o melhor quadro de parlamentares, o PT e a base do governo também diz que vai entrar nessa CPI com a sua melhor base de senadores. Por quê? Há um receio, um medo aí de que essa CPI do crime organizado ela seja pior para o governo do que a CPMI do INSS, porque acaba que a CPI do crime organizado acontece num momento que acontece essa mega operação no Rio de Janeiro, que o presidente Lula não dá declarações sobre esse assunto e que a direita está se aproveitando, digamos assim, se aproveitando de uma boa forma desse assunto. O governador Cláudio Castro acabou tendo reações positivas da população do Rio de Janeiro, os governadores da direita acabaram se encontrando, se reunindo, trocando experiências sobre esse assunto, ou seja, o governo Lula está temerário sobre as reações dessa CPI daqui para frente nas pesquisas de opinião, nas pesquisas de intenção de voto. A gente pode dizer que essa CPI ela vai ser um termômetro eleitoral, senador? Olha, a questão da segurança pública deve ser tratada como uma questão de Estado, independente de quem seja o governo. É o espírito público republicano que deve guiar os anseios da sociedade, o desejo dela, né, que está refém do crime organizado, mesmo nas comunidades onde não há lei, a lei é dos manos, como dizem, né? Então, o governo ele tem uma grande dificuldade em lidar com essa situação, porque a gente já viu que a sua inércia, né, a somada à DPF das favelas, a má intervenção do Poder Judiciário no assunto que é do Poder Executivo, que é o assunto de segurança pública, ele permitiu o avanço desses narcoterroristas sobre território, sobre serviços e até mesmo dentro da política, né? Então, a gente precisa de uma CPI para investigar esses elos, esses laços, como foi a CPI do narcotráfico, eu gosto de lembrar, porque ela teve um resultado importante para a sociedade, e é um tema que é difícil evitar. O governo, o desgaste dele é consequência do seu posicionamento. Ele vai ao encontro, né, na posição, no sentido oposto, eu quero dizer, ao que pretende a sociedade. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo. Até as próprias comunidades querem dar um basta, estão perdendo seus filhos para o tráfico, suas filhas para o tráfico, né, suas casas para o tráfico, seu território, suas ruas com barricadas, e o Estado tem que trazer uma política de Estado para enfrentar isso. Se o governo federal não tem a capacidade, nós, parlamentares, temos o dever, através de uma CPI, de aprofundar e ajudar nas investigações, apoiando os nossos heróis, que são a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, os agentes de segurança em geral. Melhor seria se o governo entendesse a sua função importante nisso tudo. Você veja, o roubo de carga acontece aonde? Nas rodovias federais que cortam a região metropolitana do nosso estado. A ajuda da Polícia Rodoviária Federal é fundamental para esse enfrentamento. Os condomínios Minha Casa Minha Vida, porque não são só as comunidades, no Brasil inteiro estão tomados pelo tráfico, pela milícia, verdadeiros guetos, né, de controle de território. Esses condomínios têm o que lá? Dinheiro público federal, dinheiro da Caixa Econômica Federal. Cadê a Polícia Federal ajudando, né, as polícias de Estado e as forças de segurança, né, na inteligência, no caminho do dinheiro, mas também na recuperação desses territórios? É um dever, e esses deveres vão ser cobrados na CPI daqueles que têm as competências definidas na Constituição Federal, até porque a segurança é uma obrigação de todos, e isso envolve, inclusive, o governo federal, que não pode se omitir. Daí, talvez, o seu desgaste, que é com a sociedade, assim como o próprio judiciário. Ele está numa crise, não só com o parlamento, mas uma crise ainda maior com a sociedade brasileira, dado o número de habeas corpus para soltar traficantes, né, bandidos, e essa permissividade que ele tem cuidado do tema de segurança, tornando as audiências de custódia porta giratória,
pessoas que têm mais de 80 passagens ainda não foram sequer condenadas pelo judiciário, que também tem mostrado a sua incompetência. Senador, para finalizar, o que esperar de concreto dessa CPI? Investigação ou propostas que podem, de fato, ser pautadas e tangíveis pela sociedade? Ambas as coisas. No Senado Federal, a Comissão de Segurança Pública, com o senador Flávio, que hoje eu participo também, a gente tem avançado. O senador Moura aprovou um projeto importante recentemente, na última semana, no Senado Federal, entre outros, que estão na pauta e devem entrar na pauta do plenário muito em breve, já passaram pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Mas também a CPI ela deve trazer uma proposta de segurança para o Estado brasileiro, independente de governo, uma política pública de segurança para o Estado. Não é querer o Poder Executivo, no caso do ministro Lewandowski, acumular mais funções se ele nem as próprias bem executa, ou muito mal, aliás, vem executando, como os dois exemplos que eu dei aqui, o caso da atuação da Polícia Federal, em alguns temas que ela deveria estar mais presente, a Polícia Rodoviária Federal. Se o próprio governo, o executivo, o governo Lula, tem sido incompetente para lidar com o que já é da sua competência, não faz sentido querer monopolizar o tema se ele bem não cumpre. O que a gente tem que exigir é que haja uma política pública de Estado, que não sejam operações abafa, isoladas, um enxuga-gelo, como a gente tem visto há anos, principalmente no meu estado do Rio de Janeiro, mas que seja algo permanente, sustentável e que envolva a integração, por isso, de todas as forças de segurança, município, Estado e governo federal. Muito bem, senador. Obrigada. Obrigada pela gentileza. A partir de amanhã a gente começa, né, a acompanhar a instalação da CPI. E obrigada pela gentileza de explicar aqui para a gente como é que vai ser e o que esperar da CPI. Muito obrigada.